Glória a Deus, aleluias. Boa noite, amados, graça e paz a todos mais uma vez. Estamos aqui reunidos mais uma vez em torno da palavra do Senhor. Hoje, nessa noite, nós vamos meditar um pouco mais sobre o Evangelho. Nós, hoje, iremos falar sobre um assunto muito importante para a nossa geração e que o Espírito Santo nos conduza, nos dê graça, que abra o nosso entendimento, pois acabamos de louvar ao Senhor, que é um momento importante também do culto, onde nós podemos cantar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Porém, a palavra de Deus, ela é central e muito importante para nós. Então hoje nessa noite, você que tem a sua Bíblia, abra ela em Mateus 16, versículo 24. Glória a Deus. Mateus capítulo 16, versículo 24. Esse assunto é um assunto muito importante para nós, pois nós estamos diante de uma geração que tem uma autoestima sobre si mesmo. E talvez seja o grande erro da nossa geração, pois estamos diante de homens que são amantes de si mesmo. E isso é terrível, pois nós estamos diante de uma geração que acaba fazendo do ego, do eu, um Deus. E tudo isso tem refletido na igreja. Então as pessoas pegam o humanismo secular e trazem para dentro da igreja e acabam difundindo esse ensino. E os homens da nossa geração amam o eu. E é interessante que o apóstolo Mateus, ele vai mencionar as palavras de Cristo, que é exatamente ao contrário da nossa geração. O cristianismo de hoje em dia está focado no eu. E uma das partes da Bíblia diz assim: nos últimos dias sobrevirão dias difíceis, pois os homens serão egoístas, amantes de si mesmos. E aí então ele vai dizer: avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus. Então aqui está um retrato da nossa geração, o retrato da geração dos homens que são amantes de si mesmos. E depois ele cita vários adjetivos: avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes a pais, ingratos. Mas tudo isso gira em torno do quê? Da pessoa ser amante de si mesmo, amante dos seus desejos, amante da sua vontade, amante do seu eu, amante de si próprio. E o Evangelho, como nós vamos lidar daqui a pouco, o Evangelho, Jesus, ele diz algo que logo de cara faz com que os homens tomem um choque, principalmente da nossa geração. E isso tem sido pouco pregado e ensinado nas igrejas, pois, como eu falei, hoje em dia é tudo sobre o eu, é um culto egocêntrico. Então os louvores vão falar com as pessoas sobre elas e não sobre Deus. Deus aparece como um empregado, Deus aparece como um mordomo, Deus aparece como um escravo. E se Deus não fazer o que ele está pedindo em oração, ele não quer saber de Deus. Pois se Deus não faz aquilo que eu quero, para que eu vou querer um Deus assim?
que não se rende à minha oração, que não se rende aos meus decretos, que não se rende à minha vontade. Então nós temos algo muito impactante aqui em Mateus 16, 24. E essas palavras são do Senhor Jesus Cristo. E poucas pessoas ouviram essas palavras com seus ouvidos de fato abertos. E essas palavras nós temos que todos os dias relembrá-las e trazê-las ao nosso entendimento. Em Mateus 16, 24, acompanha aí na sua Bíblia, diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Veja as implicações. Hoje em dia, as pessoas não suportam ouvir esse tipo de coisa. As pessoas dizem que se nós pregarmos esse tipo de mensagem que Cristo mesmo anunciou, as pessoas vão se ofender, pois a nossa geração é uma geração mimada. A nossa geração é uma geração, como nós falamos, que ama a si mesmo, mais do que todas as coisas, mais do que todas as outras coisas juntas, inclusive Deus. Então veja as implicações, amados, que aqui estão. E como nós falamos, nós estamos então diante de uma geração onde o coração do homem está focado em si. Como Martinho Lutero disse certa vez, o homem encurvato em si. Isso é, o homem encurvado sobre si mesmo. A pessoa ela não consegue olhar um palmo à frente dos seus olhos. Tudo tem que ser para ela, do jeito dela, da vontade dela, e se não for, ai, ai, ai. Então, nós temos uma geração frágil. Nós temos uma geração que vive ansiosa. Nós temos uma geração que vive depressiva. Tudo porque ama o eu. E o Evangelho, nós nunca vamos ver aqui na palavra de Deus o eu do homem sendo promovido. Não. O Evangelho veio para destronar o eu do homem. O homem agora, verdadeiramente o homem que nasce de novo, ele é quebrado, esmiuçado, o eu é arrancado do centro e é introduzido Cristo lá. Então, onde está o coração do homem, aí também estão os seus afetos. E enquanto o coração do homem não for liberto do amor ao eu, de si próprio, as pessoas dizem, a filosofia, o humanismo secular foca muito isso. Olha, você tem que se amar. Se você não se amar, você não vai amar ninguém. Então você tem que vir em primeiro lugar. Olha, quando você for vir no culto, a palavra tem que ser para você. A palavra tem que ser uma palavra que te encoraje, que te incentive, que traga autoestima, que massageie o seu ego, que massageie as suas vontades, os seus planos, os seus desejos. E infelizmente tem surgido em nossos meios, como nós falamos, ministros de Satanás, que amam exaltar o eu, que amam endeusar o eu, que amam falar do eu como sendo a coisa principal. E é impressionante que as pessoas conseguem olhar para a cruz de Cristo e ali colocar o eu dela. Tudo que ela consegue ver ali na cruz de Cristo é o quanto ela é valiosa, o quanto ela é preciosa. Olha o quanto eu valo muito. Veja. E a cruz não é sobre nós, a cruz é sobre Cristo, o valor de Cristo. Então, o grande problema da nossa geração é que o eu é um amor exacerbado pelo eu. Então, a vida estará cheia dos demais pecados. Quando o homem, ele ama muito a si mesmo, ele passa a ser avarento.
jactancioso, arrogante, ele acaba amando dinheiro, ele passa a ser blasfemador, desobediente aos pais. Todos esses outros, se nós fôssemos meditar e passaríamos muitos dias aqui falando como o eu do homem cai sobre essas coisas. Então, em Lucas 16, 26, diz assim: ouvimos o Senhor pronunciar essas palavras assombrosas, que para a nossa geração, de fato, elas são assombrosas. Pois, lá em Lucas 14, 26, ele diz: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, e não aborrece a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e ainda assim a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. É o negar a si mesmo. Então, amados, veja o quão essas palavras são assombrosas. Essas palavras, para as pessoas e para essa geração que é amante de si mesma, é terrível, é terrível. Então, amados, vamos desenvolver um pouco melhor o que estamos tratando nessa noite. O versículo que lemos diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, amados, antes de desenvolvermos o tema deste verso, comentemos agora os seus termos que aparecem no texto. A primeira expressão que podemos notar é: se alguém. Aqui, amados, o dever imposto é para todos aqueles que desejam se unir aos seguidores de Cristo e alistar sobre a sua bandeira. Então veja, se alguém, então Cristo está dizendo: se alguém quer vir após mim. Então aqui está a primeira implicação: se alguém. Aí ele diz: se alguém quer. O grego é muito enfático aqui, significando não somente o consentimento da vontade, mas o pleno propósito de coração. É algo profundo, uma resolução determinada. Por isso que ninguém pode ir a Cristo, ninguém pode verdadeiramente ir após Cristo se não nascer de novo, pois estamos falando do coração mudado. Ele diz: vir após mim, é outra expressão que aparece, como um servo sujeito ao seu mestre, um estudante ao seu professor, e um soldado ao seu capitão. É dessa maneira que devemos ir após Cristo. Então essas palavras, elas têm que hoje, nessa noite, penetrar em nossa mente e em nosso coração. Hoje, nessa noite, nós devemos olhar para esse versículo com muita atenção e redobrarmos e prestarmos atenção. E ele diz: tome, não passivamente, sofra ou suporte, mas assuma voluntariamente, adote ativamente a sua cruz. E é aqui que mora a grande coisa terrível para a nossa geração. Pois não existe cristianismo sem cruz. Não existe cristão sem cruz. Não existe coroa de glória sem antes a cruz. Não existe. E essa cruz a qual falamos não é uma cruz enfeitada, como nós temos aqui, com luzes, algumas com flores, algumas são ornamentadas de ouro. Não, estamos falando de uma cruz, a mesma cruz que Cristo carregou, uma cruz que simboliza a morte, uma cruz que nos leva para a morte, uma cruz que nos faz nos identificarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A cruz a qual estou falando é a cruz que é desprezada pelo mundo. É essa cruz que nós temos que tomar todos os dias. A cruz que eu estou falando é essa cruz que é odiada pela carne.
A cruz que eu estou falando hoje, nessa noite, não é uma cruz qualquer, mas é a marca distintiva de um verdadeiro cristão, o qual nós olhamos para essa geração que é amante de si mesma. Nós não conseguimos enxergar essa cruz, não conseguimos ver os verdadeiros crentes caminhando com a sua cruz. Existem crentes sem cruz, não existe esse tipo de crente. Então essa cruz, esse tomar a sua cruz, é muito importante, para só depois então dar o passo mais importante, que é: e siga-me. Então veja, Jesus está dizendo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e só depois me siga. Viva como eu vivi, viva para a glória de Deus. A cruz faz isso. Seguir a Cristo é algo muito mais complexo do que muitos imaginam, pois estamos falando de uma nova natureza, estamos falando de algo muito mais profundo. O contexto, amados, imediato aqui é mais solene e impressionante que muitos cristãos imaginam. O Senhor Jesus aqui tinha acabado de anunciar aos seus discípulos, aos seus apóstolos, pela primeira vez, a aproximação de sua morte, de humilhação. Então, amados, Pedro se assustou e disse: tem compaixão de ti mesmo, Senhor. Isso é, ame-se a si mesmo, Senhor. Não fale tal coisa de ti, o Senhor não precisa morrer. Aqui está o grito do humanismo secular, aqui está o grito da nossa geração. Você tem que se amar, você tem que se colocar em primeiro lugar. Mas veja, quando Cristo falou: olha, convém que eu vá, convém que eu morra, convém que eu dê a minha vida para que vocês vivam, Pedro se assustou e disse: não, Senhor, tem compaixão de ti, ame a ti mais do que a nós. Ah, amados, isso expressou a política da mente carnal. Isso é um reflexo da nossa geração. O caminho do mundo é a procura para si mesmo, é a defesa de si mesmo. Tenha compaixão de ti, é a soma de sua filosofia. Tenha compaixão de ti, ame a si mesmo. É a máxima do mundo e da nossa geração, a filosofia que circunda o coração do mundo. Mas a doutrina de Cristo, amados, é totalmente diferente. Essas palavras são duras, essas palavras são assombrosas, essas palavras não se encaixam no ouvido da igreja atual. Essas palavras não penetram no coração dos crentes atuais. Não, pois a doutrina de Cristo, amado, não é salve a ti mesmo, não é endeuse o teu eu, não é endeuse a tua vida, não tenha a sua vida por preciosa, não é isso. Pelo contrário, mas sacrifica a ti mesmo. Cristo discerniu no conselho de Pedro uma tentação de Satanás, o seu adversário, e imediatamente a rejeitou. Então voltou-se para Pedro e disse: não somente deve o Cristo subir a Jerusalém e morrer, mas todo aquele que deseja ser um seguidor dele, de Jesus Cristo, deve tomar a sua cruz. Aqui, amados, o deve é tão imperativo num caso como no outro. Mediatoriamente, a cruz de Cristo permanece sozinha, mas experiencialmente para nós cristãos, ela é compartilhada por todos que entram na vida. Por isso não existe cristão sem cruz. É por isso que nós temos que, todos os dias, crucificar o nosso velho eu. É por isso que nós temos que matar o nosso homem. Por isso que todos os dias nós temos que negar a nós mesmos. É por isso que nós temos que ter a cruz. E quão difícil está para essa geração entender isso.
Pois o que é um cristão, amados? Será que um cristão é alguém que sustenta uma membresia em uma igreja terrena, em uma igreja local? É claro que não. Isso não faz de ninguém um cristão. Estar dentro de uma igreja não significa que esse homem é de fato um cristão. Não. Será que ser cristão verdadeiramente é alguém que crê em um credo ortodoxo? Também não. Será que ser um cristão verdadeiro, amados, é alguém que adota um certo modo de conduta? Posso te afirmar que também não. O que então é um cristão? As pessoas perderam de vista o que é verdadeiramente ser um cristão, um filho de Deus, nascido do Espírito. Pois, o que é um cristão de fato? Ele é alguém que renunciou a si mesmo, amados, e recebeu a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, mas sacrifica a ti mesmo. É isso que nós temos que entender. Nós temos que entender que o cristianismo é muito mais profundo. O cristianismo está ligado com algo mais profundo em nossas vidas. Ele é alguém que toma o jugo de Cristo sobre si e aprende dele, que é manso e humilde de coração. Um cristão verdadeiro, ele é alguém que foi chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Comunhão em sua obediência e sofrimento agora, e em sua recompensa e glória no futuro sem fim. Amados, como é importante nós entendermos o que de fato é um cristão. Alguém que negou a si mesmo, alguém que tomou a sua cruz, e aquele que segue a Cristo vive verdadeiramente. Como precisamos entender isso? Como precisamos recuperar essa visão do verdadeiro cristão? Não há tal coisa como pertencer a Cristo, amados, e viver para agradar a si mesmo. Servir a Cristo é uma morte do eu constantemente. Prestar culto a Cristo não é prestar um culto para o nosso eu, mas é prestar um culto para o Senhor da glória. Não devemos cometer engano neste ponto. Pois, e qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. É o que Cristo diz em Lucas 14, 27. Foi Cristo que disse isso. Não há cristão sem cruz, não há cristianismo sem cruz. E novamente, amados, ele declarou: mas aquele que me negar diante dos homens, não para os homens, é conduta o caminhar que está aqui em vista, amados, também eu negarei diante do meu Pai que estás no céu. Então ser cristão se tornou algo banal na nossa geração, algo que não quer dizer muita coisa. Mas quando nós nos olhamos e quando nós nos voltamos para a palavra de Deus e vemos essa implicação, a pergunta que devemos fazer: quando é que essa palavra de fato veio ao meu coração? Quando eu meditei nessas palavras? Quando de fato eu ouvi a voz de Cristo dizendo para mim que se alguém quer ir após Ele, e negue a si mesmo. Veja, é uma negação diária. Porque viver para Cristo é negar-se a si mesmo todos os dias, a sua vontade, os seus desejos, tudo que está relacionado consigo. Como nós falamos, estamos diante de uma geração que ama a si mesmo, pois eles não entenderam o que de fato é ser um discípulo de Cristo. A vida cristã, amados, começa com um ato de auto-renúncia e é continuada pela auto-mortificação, como nós vemos em Romanos 8:13. Então, amados, a primeira pergunta de Saulo de Tarso, quando Cristo o apreendeu, foi a seguinte: Senhor, que queres que eu faça? O que estava para perseguir a igreja, o que estava com ódio de Cristo, o que estava a matar cristãos, aquele homem que estava com o seu coração endurecido, tomado pela religiosidade.
Quando ele se deparou com Cristo, a primeira coisa que ele disse foi: Senhor, que queres que eu te faça? Será que isso não embasa o que acabamos de ler lá em Mateus? Veja, qualquer um que quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Qualquer um que quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Olha o que Paulo diz: Senhor, que queres que eu te faça? A vida cristã é comparada com uma corrida, e o corredor é chamado para deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, como está lá em Hebreus 12:1, cujo pecado é o amor por si mesmo, o desejo, a determinação de ter o nosso próprio caminho, o grande alvo, o fim e tarefa posta diante de Cristo, do cristão. O grande alvo, fim e a tarefa posta diante do cristão é seguir a Cristo, seguir o exemplo que Ele nos deixou, e Ele não agradou a si mesmo. E há dificuldades no caminho, e há obstáculos no caminho, dos quais o principal é o ego do homem. Portanto, este deve ser negado todos os dias. Este é o primeiro passo para se seguir a Cristo. Negar a si mesmo, negar as suas vontades, negar os seus desejos, negar a sua tendência. O que significa para um homem negar a si mesmo e totalmente? Você já se perguntou sobre isso? O que significa eu me negar? O que significa de fato eu negar a mim mesmo para seguir a Cristo, tomar a minha cruz e seguir a Cristo? Primeiro, amados, isso significa a completa repudiação da sua própria bondade. Não há bondade em nós. Significa cessar de descansar sobre quaisquer obras nossas para nos recomendar a Deus. Significa uma aceitação sem reserva do veredicto de Deus, que todas as nossas justiças, as nossas melhores performances são como trapo de imundícias, como disse Isaías, lá em Isaías 64:6. Foi neste ponto, amados, que Israel falhou grandiosamente, porquanto não conheceu a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Agora, contraste com a declaração de Paulo, que diz: e seja achado nele, não tendo justiça própria. Então veja, amados, negar a si mesmo é negar a sua própria bondade, o que chamamos de bondade, o que chamamos de justiça própria. Para um homem nascido de novo, ele tem que fazer isto. Para um homem negar a si mesmo e totalmente, renunciar completamente à sua própria sabedoria. Ninguém pode entrar no reino, amado, dos céus, a menos que tenha se tornado como criança. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudente em seus próprios conceitos, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Quando o Espírito Santo aplica o Evangelho em poder numa alma, é para destruir os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, amados. Um modo sábio para todo cristão adotar, amados, aqui é: não estribes no teu próprio entendimento. Para um homem negar a si mesmo totalmente, deverá renunciar completamente à sua própria força e não confiar na sua carne. É o coração se curvando à declaração positiva de Cristo: sem mim nada podereis fazer. Este é o ponto no qual Pedro falhou, amados. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Quão necessário é, então, que prestemos atenção a 1 Coríntios 10:12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. O segredo da força espiritual reside em reconhecer nossa fraqueza pessoal.
Então, fortifiquemo-nos na graça que há em Cristo Jesus, para prosseguirmos caminhando. Aqui está os parâmetros de negar a si mesmo, negar a sua natureza, negar tudo aquilo que você é. Pois, para um homem, negar a si mesmo totalmente, deverá renunciar completamente à sua própria vontade. E quão difícil é para o homem da nossa geração renunciar à sua vontade. Homens se rendem à sua vontade, a vontade se torna um Deus para eles. A linguagem do não salvo é: não queremos que este homem reine sobre nós. Não. A vontade do homem carnal é: não queremos um Deus que nos diga o que fazer. Quem é Deus para dizer o que eu posso e o que eu não posso? Quem é Deus para dizer? Quem é Deus para dizer o que eu devo ou não devo? Você já parou para prestar atenção nos 10 mandamentos? São 10 nãos que Deus está dizendo para o homem. Não tem nada que promova o homem, é tudo não. Não terás outro Deus. Os homens não querem. Os homens não querem, amados, se renderem a Deus. Os homens não querem se renderem a Cristo. Quem é Cristo para dizer o que eu devo fazer, como eu devo viver? Quem é Deus para dizer como eu devo ser como pai, como eu devo ser como filho, como eu devo ser como esposo, como eu devo ser como empregado, como eu devo ser como pastor? Quem é Deus? Eu quero fazer a minha vontade. Eu quero agir do meu jeito, ao meu modo. E ai de Deus se ele ousar dizer ou fazer alguma coisa. Pois toda vez que eu me deparo com a palavra, e a palavra de Deus manda eu fazer alguma coisa que é um mandamento, e eu não cumpro aquele mandamento, a vontade, a soberba, o orgulho, o meu eu, entra em conflito. Honrá-lo, agradá-lo, servi-lo. Oh, amados, precisamos entender isso, pois não queremos que ele reine sobre nós, pois a atitude do cristão é totalmente diferente. Pois para mim o viver é Cristo, para mim o viver é Jesus. Por isso eu devo honrá-lo, agradá-lo e servi-lo. Devo renunciar à sua própria vontade, devo renunciar à minha própria vontade, pois renunciar à sua própria vontade significa atender à exortação de Filipenses 2:5, que diz que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, o qual é definido nos versos que imediatamente seguem como abnegação. É o reconhecimento prático de que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. É dizer com Cristo: não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. E quão difícil é isso, amados. Aqui está o negar a si mesmo. Não o que eu quero. Mas a nossa geração é totalmente diferente. Os que se dizem cristãos dizem: não, é do jeito que eu quero. Eu vou orar, eu vou fazer campanha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque Deus tem que se render aos meus jejuns, às minhas campanhas, aos meus decretos, às minhas profecias. Eu vou bater o pé e eu vou determinar, ao meu determinismo, Deus ele tem que se render. Mas não é assim que funciona, amados. Para um homem negar a si mesmo totalmente, deverá renunciar completamente suas luxúrias ou desejos carnais. O ego do homem é um feixe de ídolos. Thomas Monton, puritano, e estes ídolos devem ser repudiados. Os não cristãos são amantes de si mesmos. A nossa geração são homens amantes de si mesmo. Mas aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo diz, como Jó: eis que sou vil, eu me abomino. Dos não cristãos está escrito: todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas dos santos de Deus está registrado: eles não amaram a sua vida até a morte. Veja,
Nós cristãos estamos dispostos a dar a nossa vida por Cristo. O padrão é diferente. Assim como Cristo deu a sua vida por nós, nós não temos a nossa vida como preciosa. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. É isso que o apóstolo Paulo diz. Devemos entender, amados, que nós não temos e os santos não amaram a sua vida até a morte. A graça de Deus está ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos neste presente século sóbria, justa e piamente, totalmente diferente do carnal. Pois esta negação do ego que Cristo requer de todos os seus seguidores deve ser universal. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar que um homem ouça o Evangelho, ele tem que ouvir essas implicações. A pergunta que eu faço nessa noite é: essas implicações já foram feitas a você? Alguma vez você ouviu essas implicações? Se alguém quer vir após mim, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Será que você está disposto? Será que o Espírito Santo ele vai tocar na sua vida de tal forma que você vai entender o que acabamos de falar? Verdadeiramente essas palavras já foram arremessadas ao seu ouvido? Verdadeiramente alguma vez você parou e se deparou com elas? Você fez o levantamento dessas questões? Você viu o quão terrível é essas palavras para essa geração? Pois precisamos retomá-la, precisamos anunciá-la novamente aos homens, precisamos novamente anunciar aos cristãos dessa geração, se eles estão negando a si mesmo, pois tudo que as igrejas promovem giram em torno dos próprios eus. Os hinos são sobre eles, sobre as suas conquistas, sobre as suas vitórias, sobre os seus triunfos. As pregações, se é que podemos chamar de pregações, não passam de autoajuda, não passam de autoestima, massageando o seu ego. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias os homens não suportariam a sã doutrina, antes amontoariam, veja o que ele diz, amontoariam mestres para si, que falem segundo os seus próprios desejos, segundo as suas próprias cobiças. Veja o que os homens irão fazer, e não é isso que está acontecendo. Os homens procuram aqueles ditos pregadores, ministros de Satanás, que falam segundo o coração do homem, pois quem quis se engrandecer foi Satanás. O desejo subiu ao coração dele, ele quis ser igual a Deus, ele usurpou ser igual a Deus, ele quis colocar o seu trono, ele quis se assentar no trono de Deus. É o ministério dele, é o trabalho dele. É por isso que os homens se rendem a ele tão fácil, porque eles só falam aquilo que eles querem ouvir. Os homens amam esse tipo de pregação, esse tipo de pregador. Esta negação do ego que Cristo requer de todos os seus seguidores deve ser universal. Não há nenhuma reserva, nenhuma exceção feita a ninguém. Nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Deve ser constante, não ocasional. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Deve ser espontânea, não forçada, realizada com satisfação, não relutante. Pois tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, para com o Senhor, e não para como homens. Quão impiamente o padrão que Deus colocou diante de nós tem sido rebaixado. Como isso condena a vida acomodada, agradável à carne e mundana de tantos que professam, mas de maneira vã, que eles são cristãos. Quantos não dizem que são cristãos de maneira vã, pois nunca fizeram de fato essa ressalva: tome a sua cruz. E tome a sua cruz. Isso se refere não à cruz como um objeto de fé,
mas como uma experiência na alma. Os benefícios legais do Calvário são recebidos através de crer, quando a culpa do pecado é cancelada em nossas vidas. Mas as virtudes experimentais da cruz de Cristo, não somente desfrutadas à medida que somos, de um modo prático, conformados com a sua morte, diz lá em Filipenses 3:23. Amados, o quão impiamente o padrão de Deus tem sido rebaixado. Como? Isso é terrível. Isso se refere, amados, a algo muito importante para nós. É somente à medida que realmente aplicamos a cruz às nossas vidas diárias, regulamos nossa conduta pelos seus princípios, que ela se torna eficaz sobre o poder do pecado que habita em nós. Não pode haver ressurreição onde não há morte, e não pode haver andar prático em novidade de vida até que carreguemos no corpo o morrer do Senhor. A cruz é o sinal, a cruz é a evidência do discipulado cristão. É sua cruz e não o seu credo que distingue um verdadeiro seguidor de Cristo do mundano religioso. Por isso, amados, agora, no Novo Testamento, a cruz tem um significado de realidade definida. Primeiro, ela expressa o ódio do mundo. O Filho de Deus veio aqui não para julgar, mas para salvar. Não para punir, mas para redimir. Ele veio aqui cheio de graça e verdade. Ele sempre esteve à disposição dos outros, ministrando aos necessitados, alimentando os famintos, curando os enfermos, libertando os possessos de demônios, ressuscitando os mortos. Ele era cheio de compaixão, ele era gentil como um cordeiro, inteiramente sem pecado. Ele trouxe com ele felizes notícias de grande alegria aos homens. Ele procurou os perdidos, pregou aos pobres. Todavia, amados, não desdenhou dos riscos. Ele perdoou os pecadores e pecado. Ele trouxe com ele. E como ele foi bem recebido? Me digam, ele foi bem recebido pelos homens? Que tipo de recepção os homens lhe deram? Me digam. Eles o desprezaram e o rejeitaram. Eles me odiaram sem causa, diz Jesus. Os homens rejeitaram Cristo. Eles odiaram a Cristo a ponto de matá-lo. E não uma morte qualquer, a morte mais cruel que você poderia matar alguém. Pense na pior tortura que um homem poderia fazer com o outro. Fizeram isso com aquele que trouxe alegria, paz, perdão, justificação, regeneração. Aquele que proclamou uma boa notícia. Os homens rejeitaram ele, desprezaram ele. Ele declarou isso, amados. Eles me odiaram sem causa alguma. Eles tiveram sede do seu sangue. Nenhuma morte ordinária os apaziguaria. Não poderia ser qualquer tipo de morte. Tinha que ser a morte mais terrível. Tinha que ser a morte de algo mais brutal. Eles demandaram que ele deveria ser crucificado em uma cruz. Deveria ser despido, chicoteado, a sua costa deveria ser deslacerada, a sua barba deveria ser arrancada. Deveriam colocar uma cruz de espinho em sua cabeça. Deveriam bater com uma cana até os espinhos furarem o seu crânio. Não poderia ser qualquer tipo de morte. Eles estavam como bestas feras, sedentas por sangue. Ele deveria ser crucificado.
A cruz então foi a manifestação do ódio invertido do mundo pelo Cristo de Deus, o Messias, o ungido, o nosso Salvador, o nosso amado. O mundo não mudou em nada. Não mais do que o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo arrancar as suas manchas. O mundo e Cristo ainda estão em aberto antagonismo. Por conseguinte, está escrito assim: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não há amizade entre Deus e o mundo, não há amizade entre a igreja e o mundo. É impossível andar com Cristo e comungar com Ele, até que tenhamos nos separado do mundo, totalmente do mundo. Andar com Cristo, amados, necessariamente envolve compartilhar a sua humilhação. Como diz: saiamos, pois, a Ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Isto foi o que Moisés fez. Quanto mais próximo eu andar de Cristo, mais eu serei mal entendido pelo mundo, ridicularizado pelo mundo e detestado pelo mundo. Não há amizade. Não cometa engano aqui. É extremamente impossível continuar com o mundo e ter comunhão com o Santo Cristo. Portanto, amado, tomar a minha cruz, tomar a sua cruz, significa que eu deliberadamente convido a inimizade do mundo através da minha recusa em ser conformado a Ele. Mas o que importa, o olhar carrancudo do mundo, a cara feia do mundo, se estou desfrutando o sorriso do meu amado e Salvador Jesus Cristo? Me digam, o que é mais importante? Me digam, tomar a minha cruz significa uma vida voluntária, rendida totalmente a Deus. Com o ato dos homens ímpios, a morte de Cristo foi um assassinato brutal, mas com o ato do próprio Cristo, foi um sacrifício voluntário, oferecendo-se a si mesmo, a Deus. Foi também um ato de obediência a Deus. Em João 10, 18, ele diz: ninguém, a sua vida ele está se referindo, tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E porque ele fez, suas próximas palavras nos dizem: este mandado recebi do meu Pai. A cruz foi a suprema demonstração da obediência de Cristo. Nesta, ele foi o nosso exemplo. Uma vez mais citamos Filipenses 2:5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E nos versos seguintes, nós vemos o amado do Pai tomando a forma de um servo e tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Agora, a obediência de Cristo deve ser a obediência do cristão, voluntária, alegre e sem reserva, contínua. Se esta obediência envolve vergonha e sofrimento, acusação e perda, não devemos nós nos acovardar, mas por amor, o nosso rosto como um seixo. A cruz é mais do que um objeto de fé do cristão. Ela é o sinal de discipulado, o princípio pela qual a sua vida deve ser regulada. A cruz, amados, significa rendição e dedicação a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E para terminarmos, a cruz significa serviço vicário e sofrimento. Cristo, amados, Cristo deu a sua vida pelos outros, e seus seguidores são chamados a estarem dispostos para fazer o mesmo. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Esta é a lógica. Esta é a lógica inevitável do Calvário. Somos chamados para seguir o exemplo de Cristo, para a companhia de seus sofrimentos e para ser participantes em seus serviços.
Assim como Cristo a si mesmo se esvaziou, assim devemos fazer. Assim como Ele veio para servir e não para ser servido, assim devemos ser. Assim como Ele não agradou a si mesmo, assim devemos fazer. Assim como Ele lembrou dos outros, assim devemos lembrar também. Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmo em pessoa fosses os maltratados. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por causa de mim, achá-la-á. Palavras quase idênticas a essas são encontradas novamente em Mateus 10:39, Marcos 8:35, Lucas 9:24, 17:33, João 12:25. Amados, certamente tal repetição mostra a profunda importância de notarmos e prestarmos atenção a este dito de Cristo. Ele morreu para que nós pudéssemos viver, e assim devemos fazer. Como Paulo, devemos ser capazes de dizer: em nada tenho a minha vida por preciosa. A vida que é vivida para a gratidão do ego neste mundo está perdida para a eternidade. A vida que é sacrificada para os interesses próprios e rendidos a Cristo será achada novamente e apresentada durante toda a eternidade. Por isso, amados, devemos ter essa verdade diante de nós. Um jovem universitário, graduado com prospectos brilhantes, respondeu ao chamado de Cristo para ir a um serviço a ele na Índia, entre a casta mais baixa dos nativos. Seus amigos exclamaram: que tragédia! Que tragédia! Uma vida lançada fora, sim, perdida, até onde diz respeito a este mundo, mas achada novamente no mundo por vir. Que a nossa vida também seja assim, amado. Que nós não possamos ser amantes de nós mesmos, mas que nós possamos não ter a nossa vida como preciosa, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai amado, obrigado por mais um dia. A Tua palavra foi pregada, que o Teu Evangelho, ó Pai, possa nos conduzir a Te conhecer mais e mais. Que nós podemos, ó Deus, tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos, e dia após dia, Senhor, caminhar contigo, para a glória do Seu Pai, para todo sempre. Amém, Jesus. Amém.